Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar. Hoje é uma quarta-feira, 10 horas e 7 minutos, 24/11 de 2021. Nós temos 21 graus aqui em São Paulo e eu desejo um ótimo pregão a todos. Eu vou começar os trabalhos prestigiando aqui a galera que nos acompanha pelo YouTube. Cássio Fritcher, bom dia, professor. Espero que esteja tudo muito bem. Lhe desejo tudo de bom, opiniões diferentes todos temos. O que importa é o crescimento, o respeito para ambas as partes. Concordo plenamente. Grato por tudo. Sobre fundos imobiliários, vem aumentando amanhã alguns ativos nas últimas semanas. E gostaria... Ele pergunta aqui o que eu considero mais ou menos importante na escolha de um fundo. O propósito é renda mensal, com os dividendos mais protegidos de uma possível valorização da cota. Valeu. Excelente questão. Cássio, como sempre, aí agregando. Eu acho que quando você vai falar em fundo, tudo começa pelo IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. A gente vê que é um momento de oportunidade. Índices imobiliários, né, geralmente têm baixa volatilidade, mas caíram como uma fruta madura. E até mesmo observando o IFIX, distância da média no gráfico diário, e queridos também no gráfico semanal, é um momento oportuno para começar a tomar posições. Então, sempre basear-se no IFIX. Ponto número 1. Ponto número 2, cota mensal. E, Cássio, eu particularmente, quando investi em fundos, não é o caso no momento, mas eu recomendo que sempre os alunos o façam, né? Como você comprar um pedacinho de um imóvel, para quem não tem o dinheiro para comprar um imóvel por completo. Eu não gosto daqueles fundos que dependem de um ou dois clientes quando trata-se de aluguel. Senão esse cliente sai, se não conseguir alugar rapidamente, você fica sem o rendimento. E olhar gráfico. Né, é o gráfico mesmo. E é isso, uma questão excepcional. Como eu digo, pessoal, atuem na área de comentários, assim nós aprendemos, evoluímos e crescemos juntos. Saúde e paz a você, Cássio, seja sempre bem-vindo. Gustavo Ferreira, grande mestre, com relação ao IFNC no gráfico diário, é correto ver que ele formou a prancha do pirata, cedeu e está com pinta que vai buscar 9,230? O que você acha dessa leitura? Tudo de bom para você, Gustavo, querido amigo. Excelente questão também. O IFNC, ele é o índice do setor financeiro, que é extremamente importante aqui no Brasil. Ele formou. Aqui a gente pode considerar a prancha do pirata. Aqui. Muito inteligente, sagaz sua observação. Aí nosso querido amigo pergunta sobre os 9,230. Deixa eu ver o semanal. Você fala essa região aqui, né? É uma possibilidade, porém, entretanto, todavia, muito bem observado por você de forma inteligente, nós temos um martelo. Se esse martelo for acionado, o rompimento de 9,227 reduz drasticamente essa chance. 9,727, aliás. E aí, uma vez acima de 9,761, 9,761 esse fundo, 9,727 seria o acionamento do martelo. Uma vez acima desses pontos, eu penso que não busca. Agora, se continuar em queda, é uma possibilidade sim. Querido amigo Marco, sempre conosco, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos. Touro saindo das trincheiras, vamos entocar os ursos, muita resiliência para resistir ao Ibov. Grato pela amizade e por estar junto ao grupo. Aprendo muito com seus ensinamentos e com o mercado. Muito obrigado, fico honrado e muito feliz. Dia empolgante, esse engolfo de alta no diário, superando a média móvel exponencial de 5 períodos, com volume acima da média. O volume ontem aumentou, apesar do mercado futuro estar em queda, eu acho que daqui a pouco vai buscar os 104 mil pontos. Ainda no período da manhã, agora são 10h12.
Próximo objetivo, a média móvel dos 20 períodos, sem falar na bela estrela cadente no diário que o dólar deixou. Bem observado. E o DI ajudando com a queda de hoje. Vamos para cima deles e virar o jogo, sempre firmes na luta. Muito obrigado. Forte abraço, fiquem com Deus. Nosso Senhor Jesus os abençoe a todos nós. Como eu sempre falo, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Então, o nosso querido amigo comentou sobre o DI, né? Por exemplo. Ontem foi uma queda interessante, hoje está em baixa, ponto. Agora, caríssimos, imagina se o DI perder aqui a região de 11.580. Tem gap aqui embaixo e tem LTA para ele testar. Isso daqui seria um mega pivô de baixa, né? Tá vendo como, quando vocês atuam na área de comentários, a gente reflete, a gente aprende? Eu falei até no Instagram ontem sobre isso. Que se o DI acionar esse pivô de baixa, que é um mega pivô, tudo muda de patamar aqui no Brasil. Simples assim. Então, nosso querido amigo fez esse apontamento inteligente. Sobre o dólar, exatamente isso. Nós temos uma estrela cadente, um rompimento falso de 5.624.500. Fechamento na mínima ontem. Hoje está subindo, mas o sinal permanece. O rompimento falso da LTB, se perder as médias, deve vir no 5.527.500, cuja perda projeta 5.477.500 e assim sucessivamente até chegar nesse fundo de novo dentro de uns 5, 6 pregões. É a minha visão. E aí, colocando na tela um gráfico de 30 minutos, nós tivemos a perda dessa mistura de alargamento com canal. Ontem houve um rompimento falso de 5.654 com 500. Acho que essa linha de retorno a gente pode até apagar. Esse ponto aqui também não é tão importante. E seria isso um repique? Veremos, né? Se começar a cair de novo e não romper a média de 5, um repique, aí teria um espaço legal até para um reteste do 5.560 mínima de hoje. Muito bom. Márcio Prochowski, olá professor, qual a sua opinião sobre as bolsas lá fora estão nas máximas, caso ocorra uma baixa, como se comportaria nosso mercado? Provavelmente em queda, só que lá a tendência é de alta, né? Obrigado por compartilhar seu conhecimento, incansável e dedicação, é uma honra, um prazer muito grande poder compartilhar meu conhecimento com o grupo. E sem modéstia, quando as condições de mercado são severas, mas honestas, nós somos imbatíveis. Conhecemos os mercados quase à perfeição. Volto a dizer, quando as coisas ocorrem de forma limpa, honesta e transparente. Agora, quando tem bandido manipulando o mercado, realmente fica mais difícil de trabalhar, mas a gente vai superar. Ok? Não é à toa que nós ficamos 9 meses invictos entre o final do ano passado e o início de agosto desse ano. Muito bom. Nosso amigo pede BMG BIF e BRSR6 para já. Então vamos lá, BMG B4. Ontem eu fiz esse estudo lá no BMC News. O que eu comentei? Eu falei, olha, se eu fosse obrigado a operar BMG, entre a compra e a venda eu compraria. É o mesmo caso de BRSR6. Eu compraria. Mas eu posso operar BPAC. Eu operaria BPAC. Inclusive tem um sinal aqui que é um arame. E aí sobre BIF3, né, tem um arrefecimento da posição do governo chinês em relação aos frigoríficos brasileiros. Inclusive, lotes e mais lotes de proteína animal estão nos portos chineses ou em navios já. Eu acho que é uma mega oportunidade de compra, de tomar nessa região. Compra.
O Roberto Games Dantas, seja sempre bem-vindo, participando conosco. Ele fez um comentário inteligente aqui, muito sagaz sobre o DI, né? Tá corretíssimo, ele observou ontem. E o que ele diz aqui? Olá, caro Wagner, ontem comentei que estava inconformado com o fechamento, hoje não. Como você disse, bem mais distribuída a alta, verdade. Mesmo assim, é incrível GGBR devolver tudo. Chamei o mercado de burro, é coisa de chorão, mas deu vontade. Vamos fazer o... Vamos estudar aqui a nossa carteira de desafios para ver como é que ela está abrindo. Local Web, um movimento maluco, perdeu 50% do valor em 2 semanas. Se o martelo for acionado a 13,86, teria um belo espaço para repique, para subir. Gerdau ontem, né, trabalhou de maneira muito forte, só que sentiu essa LTB, que é um fenômeno que ocorreu com vários ativos nos últimos tempos. Lembrando que acima de 26,06 é pivô de alta e deve romper esse pivô. Eu não acredito que esse sinal faça preço para baixo. A gente tem Melk, né? Melk, na minha opinião, é uma ideia aqui de flâmula, deve romper a LTB e estourar, ir para cima. E Cury não está com a mesma força de Melk, mas acredito que a gente tem uma alta generalizada no setor e que seja oportunidade. Roberto Mesquita, mestre, você acha que a Raiz 4 é oportunidade para uma carteira de médio prazo? Vamos ver. Desde já eu digo que sim. Né? A oportunidade de comprar uma ação com fundamentos excelentes, descontadíssima a preço de banana. Né? Na bolsa, pessoal, eu tinha muito esse tipo de diálogo, né, com os meus companheiros lá de Infomoney e principalmente de Expo Money, né? Eu participei da Expo Money entre 2007 e 2012, eu fui recordista de palestras no evento, tal, muitas vezes fazia encerramento das Expo Moneys Brasil afora. Fazia seminário depois. E com o pessoal do Infomoney também, é que no caso da Expo Money o pessoal era mais humilde, no Infomoney o pessoal era mais arrogante, protegidos pelas corretoras e tudo. Muitos lá tinham um comportamento infantilizado, arrogante e se achavam donos do mundo e tal. Uma boa parte dos profissionais de lá, por isso que eu tive problema, porque eu não concordo com esse tipo de postura, mas também não me calo. Faz parte da minha personalidade, muitas vezes, enfrentar um atrito, mesmo sabendo das consequências. E eu dizia para eles o seguinte, cara, não adianta esse negócio de falar para o aluno fazer trade para ganhar 1, 2, 3%. Ele devolve, tem corretagem, ele vai alavancar. O dinheiro de verdade, né, operando a lá Jesse Livermore, que é o meu mestre inspirador, você tem que ganhar de balde para você ter margem de manobra. Então, quando você vê, por exemplo, uma ação como Raiz 4 a 5,57, é essa oportunidade de ganhar 20%, 30% se o ativo somente repicar. De repente, se o investidor quer bater renda fixa, alocou a grana de um imóvel, ele pode ganhar 50% no horizonte de algumas semanas ou meses. Então, isso é dinheiro. E provavelmente você vai comprar ao som dos canhões, para que tenha esse tipo de... essa natureza de ganho. Então, tech duro, professor, não tem interesse em criptomoeda? Sim. Só que eu prefiro, nesse momento, focar no mercado de ações nacional, internacional, mini índice e mini dólar, para poder caminhar ao lado dos alunos. Se eu migrar para criptomoedas nesse momento, a gente perde o foco, que é o que muitos fizeram, e eu não concordo. Quando a gente estiver com a situação mais tranquila, a gente pode abordar, sim, como o fizemos até recentemente. Ok? Então, obrigado a vocês pela participação. Participem na área de comentários, como eu digo, assim crescemos e aprendemos juntos. Pessoal, se nós observarmos aqui a participação dos estrangeiros no mercado à vista, a gente tem até o dia 19, 2.950.544.000. Perfeito? Daí,
Ó, minério de ferro subiu 2,92 na China. E eles compraram novamente no dia 22, então eles já têm mais de 3 bi na ponta compradora no mercado de ações. É uma informação também importante. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou falar da carteira ouro. Carteira ouro naturalmente tem Semin para estourar um pivô de alta aqui em cima e romper a CLTB, que é um canal que projeta uma forte alta à frente. Nós temos Sambi, que na minha opinião, junto com Bepac, são as melhores oportunidades do setor bancário. Sambi a gente consegue traçar, inclusive, uma linha de tendência. Sambi é ouro, tanto que está na carteira ouro. JHSF é uma piada, né? Ela entra no time da Raiz 4, ativo para dobrar a capital no horizonte de alguns meses. Naturalmente, acima do fundo anterior, 4,93 ganha força e já tem um sinal gráfico, além de um martelo, um arame de fundo, a mulher grávida em japonês. Aí, queridos, temos Rail 3, que é uma piada nesse valor, deve romper pivô a 17,57 inflexionar. Honey é outra piada, na minha visão já acumulando para explodir. Grendene, uma ótima opção do setor calçadista, muito descontada, provavelmente deflagrando aqui um fundo duplo. E SAPR11, dessas empresas mais conservadoras, na minha opinião, é a melhor opção. Ontem nós tivemos a formação de um arame, né? Naturalmente entre ontem e anteontem, temos fundo mais alto que o anterior. Porto Belo é um dos maiores escândalos da Bolsa, é ativo para dobrar a capital também no horizonte de alguns meses. E Natura, eu não digo dobrar, mas para ganhar 30%, 40%. Tem gap aqui em cima para puxar preço. E hoje um dos maiores escândalos da Bolsa é Pets. Por quê? Porque não tem fluxo, né? E acima de 18,45, o rompimento falso aí decola. Não tem fluxo para todos os setores, para todas as ações. Carteira Imersão Pocket, BKBR3, deve estar recuando aqui para formar um pivô que será confirmado no rompimento de 8,80 em breve. Quem sabe até entre sexta e segunda-feira. Caixa, colocando de novo aqui o diário, a seguradora da Caixa, eu vejo um recuo aqui até essa LTA. Melhor opção do setor. Soja 3 está numa tendência de alta, correção normal até topo anterior. Santos Brasil é um escândalo parecido com Porto Belo e com Pets. Hoje, né, eu estava até conversando com a minha equipe para a gente fazer uma matéria. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu colocaria, por exemplo, ganhasse 25 milhões, eu colocaria 20 na bolsa. Deixaria 1,5, 2 milhões para capital de giro, fluxo para o dia a dia da empresa, para poder investir em alguns projetos, algumas ideias que eu tenho. Uns 3 milhões para imóvel de leilão. Ou algum imóvel que não seja de leilão, mas seja uma mega oportunidade para quem está disposto a vender mediante um pagamento à vista. E 20 milhões eu colocaria na bolsa. Eu colocaria uns 3 em Santos Brasil. Porto Belo, nossa. Y-Duque é uma que eu colocaria fácil, 1 milhão. Gemate, uma loucura nesse valor. Tem o martelo, se romper 6,45, aciona. Rapt 4, eu acho uma mega oportunidade também, quase ali nos mesmos níveis da Pets. Quando o mercado começar a subir, pessoal, vai ter ação que vai subir 8, 9, 10% em um pregão só. Isso vai começar em breve, na minha opinião. E Smart Fit, também vejo aqui um fundo mais alto que o anterior. Ok? Falando aqui da planilha Trades, deixa eu tomar um golinho de água. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe. Acho que tá tudo certo. Agora o pessoal do grupo do meu prédio lá, eu nem tô lá, eu tô no estúdio 1. Tá reclamando que tem um cachorro barulhento no prédio, mas tem mesmo. E ele é um cachorro, deve ser um morador novo. Chato pra caramba. Eu adoro animais, só que o animal, se ele ficar sozinho
né, sem comida, coisas do gênero, ele late, né? Então, pessoal do prédio, o assunto do momento é um cachorrinho que muito late. E late mesmo. Acho que a partir do momento que os seus donos saem, ele fica latindo. Legal. Então é o cachorrinho barulhento, é o assunto do meu prédio no momento. Bom, o milho ele vai fazendo uma trajetória aqui interessante, deve cumprir a simetria em V. Né? O alvo... Cara, eu nem selecionei essa reta aqui, vamos apagar. O alvo da simetria em V, 90 com 30, é um ponto para realizar lucro pelo menos parcial de quem comprou aqui embaixo. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, ele vai abrir 11,30, mas tem sinal de topo. Rompimento falso da LTB, cumpriu a simetria em V, um candle vermelho, quase aqui uma estrela cadente. Bovespa em dólar está caindo de leve, mas em uma região propícia à formação de um fundo. O índice DAX na Alemanha, uma correção interessante, né? Covid fazendo preço por lá sim, mas precisava corrigir também, não vejo nenhuma mudança de rota, inflexão. A mesma coisa no Eurostock 50, topo anterior, e também a Bolsa da França na média. Reino Unido, como tem peso grande das mineradoras, veio nos topos anteriores número 1, número 2, está subindo já. EWZ dá uma ideia de formação de fundo, rompimento falso com martelo. Acima de 29,75 tem condições de engatar uma sequência de alta. E o VIX, sinal de topo também, rompimento falso, 19,90. Lembrando que as bolsas americanas vão abrir 11,30. O Dow Jones ia até o topo anterior, eu acho que tende a respeitar essa região. O S&P, correção até a média de 21. E o índice Nasdaq, correção até a média, sombra inferior, fechou acima da média de 21. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas bem esticado, deve corrigir, cair no curto prazo, o que pode pressionar o dólar para baixo aqui no Brasil. E os títulos americanos de 10 anos, se perderem e começar a trabalhar abaixo de 1,649, acho que corrige até a média de 21. Petróleo ontem teve uma boa reação, hoje arrefece ao tocar o fundo anterior, mas por simetria, pelos sinais, tanto em Londres quanto Nova York, esse daqui é o Petróleo Londres, trabalhando na parte alta no Marubozu, deve testar essa LTB, portanto correções devem ser entendidas pelos players como oportunidades. E o fluxo para mercados emergentes, na base aqui de um alargamento, uma cunha na verdade isso aqui, tende a reagir nessa região, que seria bom para o Brasil. Nikkei, correção, perdeu a LTA, é uma barra importante, pode ter continuidade aqui o processo de queda. E na China, eu entendo que vai continuar subindo e cumprir a simetria até 3,625. Sobre o minério de ferro, realmente tem formação de fundo, deve ter continuidade desse movimento e retroalimentar alta para as ações ligadas a metais aqui no Brasil. Hoje a gente vai ter o PCE, dado de inflação norte-americano, meio-dia, está do Fed 16 horas, fiquem atentos. E a gente tem alguns indicadores aqui, por isso que está mexendo com o mercado. Encomendas de bens duráveis caem em 0,5 em outubro nos Estados Unidos. Pedidos de auxílio-desemprego caem em 71 mil na semana. Departamento de Comércio, PIB dos Estados Unidos, 2,01 no terceiro trimestre. Segundo a leitura, a previsão de 2,2, bem pouquinho abaixo. E é isso, vamos ver como é que isso daí faz preço daqui em diante até a abertura do mercado americano. Aqui, pessoal, nós temos o índice de consumo, uma região propícia à formação de fundo aqui no Brasil, na mínima das mínimas. Temos aqui o índice de energia também, já com a ideia aqui de um arame, de um fundo duplo. O IMAT, o índice de materiais, está tecnicamente inflexionando acima de 5,4 ou 9,6. Isso é bem interessante. Nós temos o IMOB, índice setor imobiliário ainda rateando, formação de fundo duplo
na minha opinião, o cenário mais provável. FNC nós tínhamos visto. Temos Small 11, é como você comprar Small Caps, né, de forma concisa, de forma mais simplista, e para um provável fundo duplo aqui em formação. Muito bem, então não tem recado aqui, tá tudo certo. É impressionante, eu fico, a minha equipe tá mandando aqui para mim o Top News, aí eu posto depois. Geralmente quando eles mandam eu tô gravando. Aí atrasa um pouquinho para eu postar. Vamos lá então. Minha equipe que é maravilhosa, trabalha muito bem. São profissionais dedicados, da mais alta qualidade. Então a Ambev, né, ela fez aquilo que nós imaginávamos que ela faria, que é a busca pela média de 21. Professor, é compra? Aí não faz parte dos meus planos. A gente teve um racional de compra aqui, entrega aqui, a mesma coisa da B3 e SA3. B3, sim, fica interessante nesses níveis, porque está na parte baixa do retângulo. Entre B3 e Ambev, eu preferiria B3. Aí tem Banco do Brasil, que na minha opinião é compra, né? Bradesco também, né? Bradesco com um oco invertido. Itaúsa eu acho que tem ativo melhor. Eu prefiro o BPAC em relação ao Itaúsa no momento. E Tube sim, está numa fase embrionária de subida e deve ter um grande upside, um espaço amplo para valorização. Sambi nós estudamos os índices aqui. Aí tem a Petrobras, na minha opinião. Lembra que eu comentei, né, que ela deveria romper pivô a 27,56 e testar ainda essa semana a CLTB? Ela o fez, agora a ideia é romper. Nós podemos até marcar esse ponto 27,56, caríssimos, como referência. E a Vale, né, vai no embalo do minério, provavelmente tem alvo de curto prazo 77,57. Lembrando da importância do 6959 aqui. É meio que um divisor de águas entre um repique e um movimento de inflexão mais firme, alguma coisa do gênero, né? E esse gap aí amarelo provavelmente é um gap de fuga. Certo? Aí temos China 11. Acho que interessante. A compra mesmo seria um estresse da LTA, mas aqui já começa a ficar interessante. Aqui essas ações eu comentei, índice, dólar e tal. Então o que faltou? Ibov. O que tem o Ibov, né? Nós temos um canal de baixa, então o natural é testar a parte superior do canal. 4 mínimas justapostas hoje já abre acima do 102,835. Isso é interessante. E eu vejo também o pregão do dia 22/11 como o eixo aqui de uma simetria. Então, acima de 104,613 projeta a 108,670. E se vier a 108,670, rompe o canal. Isso é bem interessante, né? Mesma coisa o BOVA 11, ó. 5 mínimas justapostas. Eu vou apagar aqui esse círculo para a gente ver melhor. É aquela... Pessoal, isso daqui é análise técnica básica. Quanto mais vezes um suporte ele é testado e respeitado, mais forte ele se torna. 5 testes. Né? Ah, mas está caindo, professor? Mas está acima das mínimas. E a gente não pode esquecer que é uma linha de retorno que forma com a de cima um canal. Então, qual que é o ponto que, digamos assim, liberta uma alta do BOVA 11? 100,65. Aí o mini índice é a mesma leitura, né? 1, 2, 3, 4 sessões batendo ali, martelando a região de fundo e respeitando. A mínima de hoje ela é mais alta que das últimas sessões. E qual que é o ponto que liberta uma alta de curto prazo? O ponto é a máxima do dia 22/11, 105,125. Uma vez rompido, projeta 109,325. Só que se rompeu 109,325, consequentemente vai ter, né, naturalmente vai ter buscado aqui essa LTB que forma com a linha de retorno um canal, e aí vai ter rompido aqui esse canal, que seria algo
Fantástico. Ontem nós acertamos, né, a busca pela máxima do dia, um fechamento perto da máxima racional compartilhado tanto no Instagram quanto no Telegram. O que, que eu acho hoje? Eu acho que nós temos um zigue-zague aqui interessante e que é possível que nós tenhamos daqui a pouco a busca pelos 104 mil pontos, né? E acima de 104, 115 pode buscar tocar aqui essa linha de retorno, essa LTB. Eu acho que busca 104, 115 e ali que vai ser a briga. Ok? Então, obrigado pela audiência, atenção, carinho e amizade. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e, principalmente, atue na área de comentários. Assim nós crescemos, evoluímos e aprendemos juntos. Grande abraço a todos, muito obrigado, valeu!